Bom dia, Brasil! Está no ar o Ouro Fino em Campo, o programa da Ouro Fino Saúde Animal. A Ouro Fino Saúde Animal que é campeã 2022 do troféu AgroLeite. E a gente está comemorando bastante essa conquista, por isso o destaque de hoje é o grande desafio da pecuária leiteira, mastite. E o nosso convidado mais do que especial é referência no tema, o professor da Universidade de São Paulo, a USP, Marcos Veiga. Olá pessoal do Ouro Fino em Campo, hoje nós vamos falar sobre o desafio que é controlar mastite, tratamentos, protocolos e as ferramentas que nós temos hoje para tentar combater essa doença. É isso aí, e ainda hoje no programa a gente tem dica de loja agropecuária. Pega um leitinho e bora conferir o Ouro Fino em Campo. Olá, tem produtor de leite que até treme ao escutar a palavra mastite. Esse é um desafio nas fazendas leiteiras, mas um desafio que é possível ser controlado. E é sobre isso que a gente conversa com a referência mundial no assunto mastite, o nosso grande parceiro, nosso amigo, médico veterinário, professor da Universidade de São Paulo, Marcos Veiga. Professor, bom dia, obrigada pela sua presença. Muito obrigado pelo convite, Juliana, é uma satisfação estar aqui com vocês. Professor, já começo perguntando, existe fazenda de leite sem mastite? A mastite é um desafio muito grande, Juliana. Então, de forma geral, quando as fazendas têm uma produção de leite de uma forma econômica, em que se busca sempre a maior produtividade, é muito difícil a fazenda não ter esse problema. Muitas vezes a fazenda até tem, só que desconhece, ou a fazenda não tem uma rotina, uma percepção, ou não tem um bom diagnóstico. Então, nesses casos, a pessoa pode ter essa falsa impressão, essa percepção de que não tem um problema, mas de forma geral, se usar os métodos, as formas corretas de diagnosticar, de identificar o problema, é muito difícil a fazenda não ter o problema. O que se busca é que o problema esteja sob controle, ou seja, que o problema possa ser conduzido de uma forma que traga menos prejuízo, que traga menos problema para a fazenda. Bom, a gente sabe que são dois tipos de mastite, a clínica e a subclínica. Falando da clínica, são 3 graus da doença, certo? Certo. Normalmente a gente divide a mastite em 2 tipos principais. Basicamente é como o produtor enxerga, como ele vê a mastite, ou seja, como na fazenda ela se manifesta. E isso acontece, como você falou, de 2 formas. Tem uma forma que é a chamada forma clínica, na qual existe alguma alteração. Uma alteração no úbrio da vaca, no leite, alteração muitas vezes de inchaço. E daí, como você falou, é bastante simples ter uma divisão de 3 tipos principais dessa mastite clínica, que é um chamado grau 1 ou grau leve, quando só tem alterações do leite, ou seja, a vaca, o úbre está normal, não tem nenhuma alteração visual. Quando a vaca tem, além das alterações do leite, também alterações como, por exemplo, o inchaço do úbre, muitas vezes a pessoa vai tentar tocar e a vaca reage, né? A vaca está incomodada, a vaca provavelmente está com dor, está com o úbre inchado, é o grau 2 ou o grau moderado. E o grau 3 é quando a vaca tem sintomas mais graves. Por exemplo, a vaca muitas vezes ela não come, essa vaca tem febre, e muitas vezes essa vaca pode vir a óbito se não tiver um tratamento adequado, Juliana. E esse grau evolui muito rápido, do primeiro para o terceiro? De forma geral, a grande maioria dos casos é esse grau leve e moderado. A gente tem um estudo que mostra que 95, 94% dos casos são esses casos leves ou moderados, ou seja, a vaca não corre risco. Só nesses 4, 5, até 6% dos casos são os casos mais graves. E de forma geral, os casos graves, eles são realmente rápidos. Muitas vezes o produtor termina a ordenha no período da tarde, todas as vacas estão bem, e daí na manhã seguinte já tem uma vaca que pode ter esses sintomas, que são esses sintomas mais graves, ou seja,
a vaca pode ficar sem comer, ter febre, a vaca desidrata e muitas vezes a produção de leite reduz muito, ou seja, um sintoma em questão de horas ela pode ter esse problema. Perfeito. E para identificar esses graus citados, além dos físicos mesmo, no caso do grau 3, que o senhor falou que o animal vai ficar debilitado, não vai comer, os outros dois, ali durante a ordenha, já é fácil identificação. Exatamente. A mastite clínica, o conceito que a gente usa normalmente é só visual. Ou seja, não precisa nenhuma outra ferramenta, não precisa nenhum outro tipo de análise. Só pela observação de que o leite tem alteração, de que o úbrio tem alteração, já dá para falar que a vaca tem o problema. Agora, o que fazer com essa vaca, qual o procedimento, aí sim é interessante ter outras informações sobre a vaca, sobre o histórico dela, sobre, por exemplo, uma análise que pode ser feita ou no laboratório ou na própria fazenda, mas daí eu diria que é para tomar alguma decisão sobre o que fazer com essa vaca. Perfeito. E para cada grau deve ter um tratamento específico? Sem dúvida, Juliana. Hoje, a recomendação talvez mais usual, mais comum, é que o grau 1, ele tem um tratamento mais simples. É um tratamento que, de forma geral, quando você utiliza, por exemplo, um antibiótico intramamário, que é o antibiótico talvez mais usado para tratamento de mastite, é a melhor decisão que a pessoa pode tomar para esse grau simples. Por quê? Porque, de forma geral, a inflamação, a infecção deve estar muito localizada, ou seja, não tem nenhuma outra alteração que demandaria algum outro tipo de procedimento. Agora, quando nós temos, por exemplo, um grau 2 ou grau 3, aí já seria interessante, por exemplo, no grau 2 e grau 3, usar um anti-inflamatório. Esse anti-inflamatório é o que a gente chama de anti-inflamatório não esteroidal. É um tipo de anti-inflamatório que não traz os riscos, os problemas dos anti-inflamatórios corticoides, que são anti-inflamatórios que alteram muito o sistema imune da vaca. Perfeito. Então, um dos exemplos é o meloxicam. Meloxicam é um anti-inflamatório extremamente seguro do ponto de vista. Só para você ter uma ideia, eu fiquei 20 dias tomando meloxicam, né? Eu estava com a inflamação, não tive nenhum tipo de reação, de resposta, de alteração, por exemplo, do estômago. Muitas vezes a gente tem esse tipo de efeito, né? E no caso da mastite, pode ser usado de forma bastante segura. Eu tô rindo porque assim, eu sou fã do meloxicam. Minha garganta começa a arranhar, eu já entro com meloxicam e é excelente. Ele é bastante seguro. Para a saúde humana e também para a saúde das vacas, animal das vacas. E a Ouro Fino Saúde Animal tem no portfólio o Maxicam 2%. Segura aí que no próximo bloco a gente volta mais sobre esse assunto e a gente vai querer saber ainda mais sobre o uso do meloxicam para o tratamento da mastite. Fica aí que o professor Marcos e eu voltamos daqui a pouco. Uma coisa é certa, para alcançar resultados sem igual, é preciso fazer escolhas diferentes. E na hora de combater os parasitas com rapidez, segurança e eficácia, Evol faz toda a diferença. Isso é possível porque Evol, produto patenteado Ouro Fino, tem as tecnologias Dual Blend e Dual Protection, que combinam dois ativos, promovendo o espectro total de ação e sua tecnologia exclusiva combate até mesmo as cepas resistentes. E o melhor de tudo, Evol auxilia a rentabilidade do rebanho porque dá mais saúde, mais produtividade. Evol é ovicida, larvicida e adulticida para todos os tipos de vermes e ainda auxilia no controle de bernes e carrapatos. É a evolução dos indectocidas, ideal para confinamentos, regiões de alto desafio e rotação de princípios ativos. Evol, tecnologia exclusiva e patenteada para resultados únicos contra os parasitas do rebanho. Estamos de volta com o Ouro Fino em Campo e nossa prosa de hoje é sobre o principal desafio em fazendas leiteiras, mastite. Nosso convidado, mais do que especial, é o professor Marcos Veiga, deu uma aula para a gente sobre mastite clínica no bloco anterior, falando sobre a questão, né, da identificação da mastite no momento da ordenha, os 3 graus. E a mastite é um desafio, mas que pode levar a vaca a morrer. Então,
tem que ser controlada, tem que ter todos os cuidados. A mastite clínica é possível ser prevenida, professor? De forma geral, tanto a mastite clínica quanto a subclínica, o foco, o objetivo é sempre tentar prevenir, tentar evitar. Então, vai depender um pouco do tipo de causa e do tipo, por exemplo, da resposta da vaca, para ela manifestar. Mas, em termos gerais, a prevenção, o controle, quando você está controlando uma, provavelmente você está também reduzindo o outro, porque mastite clínica ou subclínica, essencialmente, é a forma com que ela se manifesta. Alguns tipos de causas de mastite, elas são mais graves, são mais, digamos, mais prejudiciais para a vaca, né? Chega a alterar visualmente, enquanto que outras não, a vaca consegue responder de uma forma menos aguda, menos grave, mais branda, vamos dizer assim. Perfeito. No bloco anterior, o senhor falou sobre o uso do Meloxicam, que aqui na Ouro Fino Saúde Animal nós temos o Maxicam 2%, que é um anti-inflamatório para fazer a casadinha até com intramamário. E é um produto que totalmente seguro para a saúde animal, inclusive em evitar abortos, né? Sim. Esse talvez é uma das grandes preocupações quando se pensa em usar anti-inflamatório para vacas de leite, principalmente nas vacas que estão prenhes, né? Perfeito. Então, usando anti-inflamatório que é daquele grupo dos corticoides, além desse problema de ter uma imunossupressão, ou seja, o sistema imune da vaca fica numa condição prejudicada, ou seja, ela não consegue responder de forma adequada, também corre o risco de ter a perda da gestação, ter um aborto. Então, no caso desses anti-inflamatórios, que são os anti-inflamatórios chamados de não esteroidais, são seguros e daí não traria esse tipo de risco. Perfeito. E eu queria também saber sua opinião, porque nós recomendamos esse tratamento conjunto, né, do intramamário. Estamos falando do Mastfin, do Ciprolac, juntamente com o Maxicam 2%, o Meloxicam. O senhor concorda? Hoje já tem bastante evidência técnica, científica, Juliana, de que usar o anti-inflamatório no tratamento da mastite clínica, mesmo essa mastite mais leve, a mastite moderada, com toda certeza, e a mastite grave também, que o anti-inflamatório tem um auxílio do ponto de vista de reduzir sintomas e melhorar a cura da vaca. Então, tem um estudo muito bem feito que mostra que tem esse efeito de, usando só o antibiótico ou usando o antibiótico mais o anti-inflamatório, quando se usa os dois, o efeito é melhor. Perfeito. E também tem um efeito positivo do ponto de vista de reprodução. Muitas vezes, a mastite afeta negativamente a capacidade da vaca ficar prenha, da vaca manter uma gestação, principalmente se a mastite acontece naquele momento que está no início da gestação, está no início do período em que é um período muito crítico para a perda do embrião, por exemplo. E daí, nesse caso, também tem estudos mostrando que o anti-inflamatório, daí foi feito um estudo com o Meloxicam, reduz esse efeito negativo da mastite sobre a reprodução. E a gente não pode deixar de mencionar esse tema, porque daqui a pouquinho a gente chega ao Setembro Branco, né, onde que é um mês de conscientização do uso racional de antibióticos, né, na pecuária. E é isso. A gente tem as tecnologias, mas precisa respeitar as dosagens, as recomendações de bula, certo? Sim. O anti-inflamatório, melhor dizendo, o antibiótico é uma ferramenta extremamente importante. Então, a gente não consegue trabalhar numa forma econômica, comercial, com a vaca com essa alta produtividade, com essa genética que ela tem, sem usar os antibióticos. No entanto, nós temos que manter a eficácia deles usando uma forma, como você falou, responsável, racional. E hoje existem ferramentas para que você use o antibiótico quando for necessário e muitas vezes só o anti-inflamatório pode auxiliar. Então, usar ou não o anti-inflamatório junto com o antibiótico, hoje a gente tem talvez ferramentas que antes a gente não tinha para identificar qual que é o melhor momento. E como você falou, usar bem o antibiótico traz um benefício para a saúde da vaca, mas traz um benefício também para o consumidor, para a saúde humana. Tá certo, professor. Vamos fazer mais uma pausa aqui na nossa prosa, porque é claro que a gente precisa falar de terapia de secagem, mas isso é assunto para o próximo bloco. Não saia daí, daqui a pouco a gente retorna com o Ouro Fino em Campo.
Todo produtor sabe que para obter a melhor produtividade com rentabilidade e bem-estar animal, é necessário um rebanho livre de parasitas. Master LP é o indectocida da Ouro Fino, à base de ivermectina 4%, que combate e controla com ação prolongada os vermes, bernes e carrapatos. Considerado um dos líderes de mercado, Master LP é usado e aprovado por todo o país, realizando mais de 50 milhões de tratamentos nos últimos 5 anos. Sua formulação diferenciada garante longa ação, maior período de duração e maior proteção ao rebanho, oferecendo ao produtor maior produtividade com menos manejo. Quando comparado aos concorrentes, o indectocida prova que a velocidade não é tudo. Master LP tem consistência e regularidade exclusivas, garantindo proteção no tempo que o animal precisa. É por isso que Master LP está há mais de 15 anos no mercado, oferecendo a maior concentração de resultados. Conte com um indectocida de ação prolongada e garanta maior produtividade ao seu rebanho. Chegou o Aiuse Saber da Ouro Fino Saúde Animal. Agora, todo o compartilhamento de conhecimento especializado para os nossos clientes é feito de um jeito ouro fino de ser. Fácil, prático e descomplicado. O Aiuse Saber conecta inovação e tecnologia à informação de qualidade. Acesse agora e descubra essa nova experiência do saber. Aiuse Saber. Use, ouse saber. O Ouro Fino em Campo retorna para sua telinha e agora, claro, a gente fala sobre a mastite subclínica e a importância da terapia de secagem. Professor Marcos Veiga, nosso convidado, está aqui para explicar para a gente que esse é um manejo fundamental ali no momento de preparar o animal para a próxima lactação, certo, professor? Sem dúvida. Como nós falamos, Juliana, a gente tem a vaca manifesta mastite como uma forma clínica, ou seja, visual, mas tem também a forma subclínica, que é essa forma em que a vaca está doente, está com a inflamação, só que o leite aparentemente está normal. Então, nesse caso, sim, para identificar que a vaca tem um problema, para quantificar e, obviamente, para tomar as melhores decisões, tem testes que podem ser feitos na própria fazenda, como o CMT, ou nos laboratórios, como, por exemplo, a contar células somáticas. E qual que é o melhor momento de resolver esse problema ou de tentar tratar essa vaca? Como você falou, o melhor momento é na secagem. Na secagem é quando a gente interrompe a lactação da vaca, e isso permite que a vaca se prepare para a próxima lactação. Então, para as vacas que estão doentes, por exemplo, que têm mastite subclínica e que não compensaria, não valeria a pena tratar durante a lactação, é o momento mais adequado. Por quê? Porque não precisa descartar o leite.
o antibiótico vai permanecer na vaca por um período de tempo longo, ou seja, ela vai tentar, o antibiótico vai conseguir eliminar mesmo as bactérias mais difíceis, mais complicadas, e isso prepara a vaca para a próxima lactação. Então, hoje, o que se chama de a melhor secagem, ou o que a gente tem de melhor, é usar o antibiótico de vaca seca junto com o selante, que também é uma ferramenta muito importante para prevenir novas infecções nesse período. A Ouro Fino Saúde Animal tem o Ciprolac Vaca Seca, que é a base de ciprofloxacina. E eu queria ouvir a opinião do senhor sobre essa molécula, né, nesse tipo de tratamento. Nós fizemos um estudo, Juliana, comparando 2 protocolos e a ciprofloxacina teve um efeito, teve um resultado muito similar ao talvez o protocolo mais usado comercialmente, né? Então, isso dá uma ideia de que é uma opção muito boa do ponto de vista de secagem, em face da gente ter um bom resultado em termos de tratamento, em termos de cura. Do ponto de vista de prevenção, o selante talvez é a ferramenta, a resposta que a gente tem melhor do ponto de vista de secagem no momento em que está sendo feito, e daí normalmente se faz essa casadinha. Faz o tratamento de vaca seca juntamente com o uso do selante. Inclusive tem toda a recomendação de manejo que eu já vi nas propriedades, né? Tem que fazer a massagem na aplicação do intramamário, mas quando é o selate não pode nem massagear. Exato. Aquele que vai proteger. Exato. Né? A lógica dele é que se a gente espalhar, ele não consegue ter a função, que é justamente formar uma barreira. Então, se essa barreira ela é espalhada, ela se perde um pouco do efeito do produto. Com certeza. Qual que é o tempo antes, mais ou menos, professor, tem que fazer a secagem dos animais? Normalmente, a maioria das fazendas faz com um período de cerca de 60 dias. Ou seja, prevendo o parto, né, 60 dias antes é feita a secagem da vaca, interrompe a lactação e daí faz o uso tanto do tratamento de vaca seca quanto do selante. Eu sei que a clínica pode levar o animal ao óbito, né, à morte. Mas a subclínica, o impacto financeiro é terrível, não? Exato. Dos custos totais que a mastite causa na fazenda, ou seja, imagina que a gente fosse computar todas as perdas que a mastite causa. A principal é que a vaca não consegue produzir a quantidade de leite que ela tem capacidade, que ela tem potencial, que ela está consumindo, que ela tem uma genética, porque a glândula mamária tem uma inflamação. Então é exatamente isso que você falou. Muitas vezes a vaca tem um bom potencial genético, a vaca tem uma ótima alimentação, tem conforto, tem instalação, mas ela não consegue manifestar isso porque ela tem essa inflamação. E o estudo que a gente fez, Juliana, mostrou que uma vaca que tem a mastite subclínica chega a produzir de 1 a 3 litros a menos por dia do que uma vaca sadia. Ou seja, esse é um impacto que, em média no Brasil, 40% das vacas têm a doença. Ou seja, 40% estão produzindo entre 1 e 3 litros a menos do que ela poderia produzir se ela tivesse uma condição de saúde, uma condição de não ter a mastite subclínica. Produtor, produtora, aí eu te pergunto, vai economizar com o uso de medicamento no animal, sendo que você pode ter esse prejuízo ali de 2 litros, 3 litros até de 3 leite? litros, exatamente. Pois é, no dia. Então, vale a pena essa reflexão, porque é um investimento necessário para não ter um prejuízo, pelo contrário, um retorno em produtividade. Sem dúvida. E para você encontrar esses produtos que foram mencionados aqui por mim hoje, o Ciprolac Vaca Seca, Mastite, Mastifim, é só você ir na loja agropecuária próxima à sua fazenda. Hoje a gente tem uma dica, a Líder Tratores. Seu Hilário é a alma da Líder Tratores. Ele começou o negócio vendendo adubos para a agricultura. Atualmente, a loja agropecuária faz jus ao nome
e se tornou líder em estoque de peças para maquinários da New Holland, no Rio Grande do Sul. Juliana sempre acompanhou o pai nos negócios e agora está à frente dessa estrutura com 4 unidades no estado. Nós pegamos a região central do estado com a loja, a matriz aqui em Cachoeira do Sul. Daí nós temos no Vale do Taquari a loja de Lajeado e no Vale do Caí a loja de Montenegro. Nessas 3 unidades nós somos concessionários New Holland e temos os outros negócios também da Líder. Na unidade de Pantano, que é a nossa loja mais nova, nós temos especificamente a venda da parte da veterinária e de peças. O serviço prestado pela Líder Tratores para a agricultura é bem variado. Como concessionário New Holland, nós atendemos então a parte de venda de maquinário, né? Tratores, coletadeiras, pulverizadores, plantadeiras. Atendemos também o mercado de implementos, que é super variado, né? E muito completo. E temos então a parte de oficina mecânica, que a gente chama o pós-venda, e temos a parte de venda de peças. Essa venda de peças ela não é uma área fechada, então a gente vende para o estado inteiro e também fora do Brasil, e é uma coisa que movimenta a empresa todo dia. Com o desenvolvimento da pecuária e a integração da atividade com a lavoura, no início dos anos 2000, a Líder Tratores viu a oportunidade de entrar para o segmento veterinário. Estamos há 20 anos já nesse mercado e a gente quer sempre expandir com ela, junto com a concessionária, e isso tem sido muito bem visto, inclusive por novas gestões, porque está agregando negócios dentro de um negócio maior. Ricardo é médico veterinário e responsável pela área de medicamentos na Líder Tratores. Tem uma gama de todos os produtos da linha de grandes animais. Somos parceiros de diversas marcas e sendo a principal Ouro Fino. A loja possui praticamente toda a linha da Ouro Fino, inclusive a nova apresentação do Colosso, agora com 5 litros de produto. A Ouro Fino sendo o número 1, tudo que ela trouxer de novidade para o homem do campo, a Líder com certeza vai ter à disposição aqui. Os consultores estão sempre na loja para levar soluções e orientações técnicas. Aqui a gente faz um trabalho de acompanhamento técnico para aqueles clientes que trabalham com a nossa linha. Isso a gente faz desde as coletas para quantificar a questão de parasitas, de verminoses ou até mesmo de carrapatos para fazer análise de sensibilidade dos laboratórios credenciados. Aqui ele tem tudo, se sente bem sempre, graças a Deus. Ele vem, toma chimarrão, café, temos clientes que solicitam chá, é servido um chá especial para o cliente, do jeito que ele gosta para se sentir bem aqui dentro. Além disso, ele tem um preço bem competitivo, porque a gente tem a parceria, então sempre buscando as melhores condições de preço do mercado e todos os produtos que ele necessitar com a orientação técnica correta para aquilo que ele precisa. Com mais de 100 profissionais, a Líder Tratores faz toda a diferença para a agropecuária gaúcha. A gente quer cada vez mais agregar negócios no nosso negócio principal, digamos, que é o de maior volume, que seja de maquinário. Então a gente prevê novas lojas nesse modelo de Pantano, que é uma loja líder, é uma loja bem projetadinha e que nos dá um retorno muito legal em relação ao contato com o cliente da veterinária de peça, que é aquele cliente que nos procura diariamente. Para saber qual loja está mais próxima à sua fazenda, é só chamar a gente no WhatsApp, o Zap, né? O 16981818687. Como é bom começar um sabadão tendo uma aula, né? E com uma referência. Eu não falo que o professor Marcos Veiga é referência só no Brasil, é referência no mundo nesse assunto, em mastite. Obrigada pela sua gentileza em estar com a gente hoje. Obrigado pelo convite, Juliana. Um forte abraço a todos os amigos do Ouro Fino em Campo. Obrigada, até a próxima, professor. Obrigada também pela sua companhia. Sabadão está começando, curta com quem te faz bem. E segunda a gente tem um novo encontro. E se você está nos assistindo pelo nosso canal no YouTube, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde nenhuma edição do nosso programa. Tchau, tchau.